Bom dia, boa tarde, boa noite, Ramon. Nós vamos apresentar aqui sobre o Data Warehousing e Amazon Redshift, né? Eu sou Alexandre Marques, temos aqui também o Gustavo do Carmo e o Gustavo José. Bom, para começar, a gente vai falar sobre dados, né? O crescimento do volume de dados nos últimos anos. Bom, segundo a EDC, o volume de dados no mundo dobra a cada 2 anos, impulsionado por redes sociais, IoT e aplicativos de negócio. Acho que isso é uma coisa bem óbvia, né? A gente vê o quanto que nossos dados estão sendo cada vez mais coletados. Ah, é uma Alexa que a gente tem dentro de casa, dentro do carro também tem conexão de voz, é no celular que está o tempo todo com a gente, são nas redes sociais, numa pesquisa do Google. Então, assim, a todo momento a gente está gerando uma quantidade enorme de dados. E isso para 7, 8 bilhões de pessoas no mundo é um volume de dados esmagador. Bom, necessidade de. E como temos tantos dados, a gente tem uma necessidade também de como vamos tratar esses dados, né? Então, existe essa necessidade de análise estratégica, que a partir desses dados aí, as empresas precisam transformar esses dados em insights para melhorar os processos, identificar oportunidades, tomar decisões baseadas nesses dados, né? Então, o objetivo da apresentação é justamente esse, apresentar o Data Warehouse, que organiza, facilita a análise de grandes volumes de dados. Além disso, apresentar também mais para frente o Amazon Redshift como uma solução moderna e escalável de Data Warehouse. Bom, o exemplo aqui que a gente vai começar é um banco que armazena e cruza dados de transações financeiras de marketing de marketing, né, para detectar padrões de consumo e fraudes. E além disso, também tem muitas outras aplicações. Dentro de cada área tem uma grande quantidade de aplicações. Dentro do próprio banco, por exemplo, você pode ter, às vezes, que é identificar análise de risco de crédito. Então, você quer analisar o quão arriscado é dar crédito para um determinado cliente. Às vezes, você vai analisar o histórico dele, se ele tem dívidas, fazer, avaliar a renda, idade. Então, dentro de uma mesma área, você pode ter várias formas de agregar valor a partir dos dados, né? E, bom, o que que é um data warehouse? Como a gente disse anteriormente, esse grande volume de dados, ele precisa ser tratado de alguma forma, né? E aí que entra o data warehouse, que é um processo para coletar, armazenar, gerenciar dados de várias fontes, estruturando-os de forma a facilitar a análise. Então, outra coisa também é que dados de diversas fontes. Então, às vezes a gente tem um RP, às vezes a gente tem um dado financeiro, dado da parte de estoque, de marketing, isso tudo sendo mandado para um ponto só, que seria o data warehouse. Qual que é o propósito? Suporte à tomada de decisão, a geração de relatórios analíticos e os planejamentos estratégicos. Então, a ideia dele é justamente agregar valor a partir desses dados, né? Fazer esses dados virarem informações relevantes para a tomada de decisão. Quais são as características principais? Dados históricos integrados, permite análise de tendências ao longo do tempo. Um exemplo prático é uma rede de supermercados que armazena dados de vendas de vários anos, integrados com informações de estoque e promoções. Um exemplo muito bacana também que eu gosto, a partir do momento, e é muito interessante isso, a partir do momento que você eh, cria uma série temporal, ou seja, você, nem que seja uma informação só, um dado só, com uma correlação com o tempo, diariamente eu vou coletar esse dado. Semanalmente eu vou coletar esse dado, que seja a frequência. Mas a partir do momento que você cria essa correlação, é muito interessante, você consegue ter várias informações muito bacanas, como igual falou que tendência, você pode identificar sazonalidade também, ruídos. Um exemplo que eu gosto muito é de companhia aérea. Às vezes a companhia aérea ali, você faz uma série temporal, por mês, por exemplo, quantidade de vendas de passagens por mês. Aí você consegue identificar tendências muito claras, por exemplo, aqui no Brasil, janeiro e dezembro são meses finais, né? Essa quantidade de meses de férias também, geralmente, essa quantidade de passagens aumenta muito. Então, são meses de grandes vendas. Então, você analisa essa sazonalidade, que meses específicos você tem uma grande quantidade, e sabendo disso, você pode se preparar, né? Você não vai colocar a mesma quantidade de aviões para rodar no meio do ano, às vezes em setembro, outubro, ou que seja assim, abril, por exemplo, que é a mesma quantidade que vai rodar em dezembro, porque não faz sentido. Você vai ter um gasto muito grande com uma quantidade pequena de passageiros. Então, a partir do momento que você cria essas séries temporais, você consegue extrair informações muito relevantes, ruídos também. Às vezes acontece
grande queda de vendas, aí você vai analisar isso, ué, mas o que que aconteceu aqui para essa grande queda de vendas? Aí você pode não analisar, talvez foi algum avião nosso que acabou caindo, algum acidente, aí isso influenciou no nosso número de vendas. Então é muito, muito interessante essa correlação com o tempo. Bom, características do DW aqui. Integrado, né? Como a gente diz, dados consolidados de diferentes sistemas, RP, CRM. Um exemplo é a integração de dados de vendas com dados de logística para análise de eficiência. Variável com o tempo. Mantém dados históricos para comparação. Exemplo, comparativo de receita mensal ao longo dos anos. Aí também entra a mesma coisa que eu falei dos dados avião aqui. Orientado a assunto, que é estruturado por temas de interesse, como vendas, clientes e tal. Criação de data marts focado em clientes ou produtos, não volátil também. Após a inserção do DW, dados não sofrem alterações. Exemplo, as vendas de março de 2022 permanecem registradas, mesmo se houver ajustes posteriores no sistema operacional. Então, aqui, como é que é isso aqui? Essa não volatilidade. Como eu acabei de dizer, eu gosto de dar esse exemplo da empresa de avião. Faz algum sentido, sei lá, em 2021 e alterar o número de vendas que você registrou? Não faz. Porque, primeiro, para que que você vai alterar? Ah, não, eu vou colocar mais vendas aqui. Tá bom, mas aí você vai estar criando dados mentirosos e aí o seu resultado final também vai ser mentiroso. Isso vai impactar na sua própria decisão. Então, se você vai lá e colocar, abril e maio eu vou subir muito aqui a quantidade de vendas. Só que na realidade não subiu, continuou a mesma que geralmente é. Aí você pode acabar tomando uma decisão, ó, em abril e maio, às vezes outra pessoa lá em cima que não sabe dessa alteração, ó, abril e maio teve grandes quantidades de vendas, vamos investir aqui então em abril e maio. Isso pode acabar acarretando um prejuízo enorme. Então, assim, não faz sentido se alterar. Faz sentido, às vezes, pô, criar um novo algoritmo para interpretar os mesmos dados, ou novos gráficos, isso sim, os novos gráficos lá de 2022, analisando os dados de tipo 2000, de 1900 e pouco, isso pode. Agora, se alterar o dado que foi registrado, não faz sentido. Então, essa não volatilidade é muito importante. E para finalizar aqui minha parte, um pouco da arquitetura, né? É um pouco de tudo que a gente acabou falando até agora, que é a fonte de dados. Primeiramente, você vai coletar esses dados, né? Então, dados de sistemas como ERP, aí entre isso, como SAP, Oracle, CRMs como Salesforce, arquivos, CSV, planilhas. Então, nem sempre, às vezes, vai ser de um sistema que está te mandando, às vezes, é uma planilha que você tem ali que é preenchida, às vezes, manualmente, por várias pessoas, APIs também. Depois disso, você passa para a parte de processamento, que é a extração, transformação e o carregamento. Então, na extração, você extrai os dados de diversas fontes, dessas fontes aqui anteriores ou outras, né? Transforma, converte dados para um formato padronizado, consistente, limpeza, padronização e enriquecimento. Porque às vezes também você tem algum dado aqui que não está consistente. Às vezes tem um dado aqui, um outlier, né? Que a gente chama, talvez, por exemplo, idade negativa. Um dado inconsistente, não existe idade negativa. Então, esses dados têm que ser analisados e fazer uma limpeza, né? Limpeza de, às vezes, valores nulos que você tem, valores faltantes, por algum motivo, alguma coluna não foi preenchida, alguma linha, né? Alguma linha na coluna às vezes não foi preenchida, então está com valor faltante. Então, você tem que descobrir forma de fazer isso, de limpar e deixar padronizado. Depois carregar esses dados no Data Warehouse, né? Armazenamento, isso é base de dados analítica otimizada para leitura e consultas complexas, exemplo, Amazon Redshift, que os meninos vão falar mais posteriormente, então não vou entrar nem muito em detalhe aqui. Ferramentas, por último, ó, você coletou os dados, processou, armazenou, por último, formas de visualizar esse gráfico. Então, às vezes, muitas vezes, a gente que é da área de TI, da área de dados, banco de dados, entende isso tudo aqui, essa primeira etapa, mas não entende muito bem essa, talvez uma pessoa que não está acostumada com isso não vai conseguir visualizar muito bem. Aí por isso que entra as ferramentas de Power BI aí, ferramentas para visualizar mesmo em gráficos, que são mais simples, às vezes que são bem intuitivos, né? Você consegue entender melhor aqueles dados que viram informação muito relevante. Então, basicamente, essa é a arquitetura. Vou passar para o próximo integrante. Dando continuidade à apresentação, né? Eu vou continuar falando sobre a modelagem multidimensional.
O que é modelagem multidimensional, né? Ela é um tipo de modelagem que ela organiza os dados em torno dos dois elementos principais, que são os fatos e as dimensões. As tabelas fatos, né? Ela organiza, ela registra dados mensuráveis, eventos mensuráveis, como por exemplo as vendas, né? Igual esse exemplo que eu coloquei aqui. Enquanto a tabela dimensão traz os detalhes descritivos, como o produto, né? O tempo, é, o, os detalhes descritivos como produto, como tempo ou cliente, por exemplo, se você quiser colocar. Né? O aqui eu pus no exemplo o produto e o tempo. Igual, aqui a gente tem um exemplo como que a tabela de vendas ela vai se relacionar com a dimensão do produto e do tempo, né? Permitindo que as análises mais rápidas e intuitivas com a ferramenta OLEP. Agora passando, o que é OLEP? OLEP, ou processamento analítico online, ela permite análise rápida e interativa de grandes volumes de dados em múltiplas dimensões, né, de forma rápida. Ela traz algumas operações principais, como o drill down, que detalha os dados, o roll up, que ela sumariza os dados, o slice, que ela seleciona um subconjunto específico, né? O dice, que ele filtra em várias dimensões, filtra por múltiplas dimensões ao mesmo tempo, e o pivot, ele reorganiza as dimensões para diferentes perspectivas de análise. Essas operações elas vão facilitar muito a criação dos relatórios interativos e a análise estratégicas, né? Durante. Agora eu vou falar sobre para a transição do Amazon Redshift. E é um data warehouse, né, na nuvem da AWS. Ele vem ganhando muito espaço por causa de algumas razões. O primeiro é pela adoção crescente de cloud computing, especialmente em BI e Analytics. Pela redução dos custos com infraestrutura física, né, já que ele vai eliminar a necessidade de manter o servidor físico. Então, reduz muito o custo com infraestrutura física e armazenando na nuvem. E ele permite uma escalabilidade automática sob demanda. E também tem integração total com as outras ferramentas e serviços da AWS. Agora, falando sobre o Amazon Redshift, eu vou explicar o que é o Amazon Redshift. Ele é um serviço de data warehousing data warehousing nuvem fornecido pela AWS, igual eu falei. Ele foi projetado para armazenar e analisar grandes volumes de dados estruturados com alta performance. O objetivo principal dele é apoiar a tomada de decisão por meio das análises rápidas dos dashboards interativos e relatórios de análises rápidas. As características principais dele, entre as características principais, né, tem o armazenamento colunar, né, e compactação inteligente, a otimização para leitura e para análise, e a alta escalabilidade e integração com as ferramentas como Power BI, QuickSight e AWS Glue. Então, ele é muito útil por causa disso, tanto pela redução da infraestrutura, porque você vai parar de armazenar em servidor físico, como HD, dando um exemplo aqui, e vai começar a armazenar os dados em nuvem. Né? Então, ele é muito interessante. Agora, a arquitetura do Redshift, né? A gente vai ver como o Redshift é por dentro. O usuário ele vai enviar as consultas do SQL para o líder Node. O líder Node ele vai receber essa consulta e ele vai distribuir entre os nós, né, da computação. Os nós da computação, os nós da computação, eles vão receber, né, e executar as tarefas e armazenar os dados que o líder Node vai mandar. Esse modelo ele vai distribuir o trabalho e vai garantir alta performance mesmo com muitos volumes de dados, grandes volumes de dados. Bom, meu nome é Gustavo do Carmo e eu vou começar falando aqui sobre a parte de ETL com Redshift. Então, esse ETL aí, basicamente, ele significa Extract, Transform e Load. Então, ele vai extrair os dados ali de diferentes fontes, depois ele vai transformar esses dados em um formato com um certo padrão ali, e depois ele vai carregar esses dados na Data Warehouse. Aí onde que entra o Redshift aí? Redshift, no Redshift esse processo ele vai ser feito em lote, ou quase em tempo real. Então vai trazer maior flexibilidade ali, dependendo da necessidade da sua aplicação, que você estiver usando. Uma das principais integrações que ele vai ter é com esse Amazon S3 aí, onde os dados eles vão ser armazenados e depois eles vão ser carregados de uma forma mais eficiente, né, usando o comando copy. O Redshift também ele pode usar esse comando onload, que seria para exportar os dados de volta para o S3,
E também esse comando Spectrum que permite consultar os dados diretamente no S3. Então, sem necessidade de carregar eles antes. Essa arquitetura ela fornece ambientes, né, com alto volume de dados e vai facilitar uma integração com as ferramentas do AWS Glue e transformar esses dados durante o processo. Então, passando aqui para a parte de performance e otimizações. Bom, uma das vantagens, né, do Redshift vai ser o armazenamento colunar, que vai organizar os dados por colunas, não por linhas, e isso acaba melhorando muito a velocidade, principalmente quando você precisa fazer uma análise que só precisa de algumas dessas colunas, né? Além disso, o Redshift ele vai usar a compressão de dados inteligente, que vai reduzir o espaço no disco e acelerar esse processamento. Outro ponto importante seria os Zone Maps, que ajuda ali o banco a ignorar esses blocos de dados que não são relevantes para uma consulta, e com isso ele vai economizar tempo e recurso. E também a gente tem esse caching de consultas, que armazena os resultados das queries executadas, né, anteriormente, e se essa consulta ela for feita de novo, a resposta vai ser muito mais rápida, quase que imediata, por ele já ter esse histórico. E o Redshift também ele vai oferecer suporte completo ao SQL analítico. Então vai ter ali funções avançadas de janela, agregações e ordenações, que seria coisas muito úteis no cenário de BI, por exemplo. Bom, e agora falando sobre vantagens e limitações. Então, o Redshift não seria diferente de qualquer outra ferramenta, sempre vai ter suas vantagens, suas limitações, né? Então, entre as vantagens, a gente pode pegar aqui excelente performance, né? Principalmente se você tiver ali grande volume de dados de leitura. Ele tem uma forte integração com o ecossistema de AWS, então vai facilitar ali a automação e usar outros serviços também, como o S3 que eu tinha comentado, Glue, QuickSight. Ele vai ter uma alta escalabilidade, então com a capacidade de expansão sob demanda. E, bom, e falando sobre as desvantagens agora, as limitações, ele vai ter uma latência ali na carga de dados. Então, se o volume for muito grande, ou se for um volume muito particionado, vai ter uma latência nesse caso. E o processo de tuning e otimização do desempenho dele pode ser um pouco complexo. Então, vai exigir ali um profissional com conhecimento técnico mais avançado para configurar essas distribuições de sort keys, e fazer uma compressão, né, de forma correta. Bom, e falando um pouco sobre os casos de uso do Redshift, a gente tem aí duas empresas, a Netflix, a Airbnb, que usam isso. Temos também startups, que startup é muito bom utilizar a Data Warehouse, né? Porque para elas crescerem mais rápido sem precisar gastar com infraestrutura, né? Então acaba diminuindo um pouco o custo ali e facilita para eles crescerem, né? Como a empresa está no início, é um serviço muito bom. Tem também as equipes de marketing, que vão usar o Redshift para analisar os dados, né, das campanhas, analisar vendas, comportamento de usuário, qualquer tipo de variável que eles vão ter ali. É usado também em análise preditiva. Então, você vai ter ali grandes volumes de dados, né, para processar. Então, seria bom usar o desempenho desse serviço, processamento, para solucionar esse problema, né? E são cenários que aproveitam, né? Todos esses cenários aproveitam disso, da velocidade, escalabilidade, integração que o Redshift fornece. E para concluir, então, o Data Warehouse ele é muito essencial, né, para decisões baseadas em dados. Então, se você tiver um cenário ali onde o volume de informações só cresce,
é onde ele é essencial. E também ele vai se destacar ali como uma solução moderna, escalável e eficiente para atender essa demanda. Então, ele vai ter também, como eu disse anteriormente, poder de processamento e agilidade para lidar com isso. E também, se a gente for olhar para o futuro, a gente está vendo aí que a tendência é a IA tomar conta, né? IA e automação. Então, para esse tipo de coisa também, a Data Warehouse é essencial. E basicamente é isso. Obrigado aí e até mais.